noite, tudo bom? Aqui é o Dr. Décio Moraes Júnior, fisioterapeuta e professor do curso de fisioterapia da Anhanguera. E eu sou a doutora Verônica Jara, fisioterapeuta e monitora de estágio do curso de fisioterapia na faculdade Anhanguera. E hoje a gente está começando o nosso papo de especialista, onde a gente vai falar um pouquinho da importância com o cuidado da saúde física, né? E eu vou pedir para Verônica falar para a gente um pouquinho desse cuidado, né? Em relação ao sedentarismo, o que você fala para a gente? Como que a gente deve lidar com o sedentarismo? É isso mesmo. Eu acredito que, assim como o doutor tenha na sua clínica, nos seus atendimentos, hoje em dia a gente vê o quão importante a gente se movimentar. E o contrário disso é justamente o sedentarismo. Dentro dele, nós encontramos 4 níveis, ou seja, o primeiro nível é aquele em que a pessoa se movimenta, faz algum tipo de atividade em casa. E o último, que é o quarto, quando a pessoa praticamente ela não se movimenta. Só que isso traz para nós algumas consequências, como, por exemplo, algumas comorbidades que a gente vem visto durante todo esse tempo, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, até mesmo câncer, entre outros tipos de comorbidades, né, doutor? Eu falo até para os meus alunos da importância da gente, como fisioterapeuta, a gente está cuidando da nossa saúde. A gente precisa fazer uma atividade física. Isso. Né? Porque eu lembro da época que eu trabalhava em hospital, se eu não tivesse um preparo físico mínimo que fosse, você não aguenta. Corre para cá, para lá, pega paciente, levanta paciente, aí tem uma parada não sei aonde, aí você tem que ir correndo, às vezes não dá para pegar elevador, tem que ser de escada. Não, então isso tudo é coisa bem, bem séria para a gente pensar. E até mesmo se a gente vem acompanhando durante esses últimos tempos, as doenças psicológicas mesmo, elas interferem muito no nosso dia a dia. E a atividade física vem sido um dos recursos, ou talvez um deles muito mais importante ali, para a gente, não só uma questão fisiológica na parte hormonal, mas assim, em todo um quadro geral, a gente consegue ver como é importante a gente ter esse cuidado com a nossa saúde física. Aí a gente sempre pensando o seguinte, né? Se a sua cabeça também não estiver boa, o seu corpo vai sentir. Exato, vai adoecer também. E se a gente for prestar atenção, Rondonópolis é uma cidade que a gente tem espaço para fazer atividade física. O que não falta aqui é academia, praça, local para caminhada, estúdio de pilates. Isso. Tanta coisa boa para fazer, né? Isso mesmo. As pessoas às vezes não querem fazer. Né? E tem vários tipos de exercícios que a gente pode fazer. Muitos mesmo. Quer ver um exemplo? Para minha esposa, ela não gosta de academia. Ela tem horror à academia. Mas há um tempo atrás, acho que foi no início da pandemia, a gente fez dentro de casa um circuito funcional. Legal. Aí estava ela, minha sobrinha, que hoje é minha aluna na faculdade, minha cunhada, que também é fisioterapeuta, e eu, e a gente fazendo aquilo ali, como ela gostou de fazer aquilo ali, né? Então, é muita coisa que a gente pode fazer e a gente às vezes nem faz porque a gente deixa de lado, né? E eu acho que assim, durante a pandemia foi difícil para todo mundo. Eu, particularmente, eu gosto de treinar, gosto de fazer atividade física e se manter preso dentro de casa. Inclusive, dos sintomas que o sedentarismo ele gera, essa indisposição. Quanto menos fazemos atividade física, mais indisposição nós temos. Mas existe um cansaço dentro de nós, uma fraqueza, sem contar também dor. A gente, fazendo ou não fazendo atividade física, nós sentimos dor. Então, eu acredito que também a gente precisa olhar justamente, se olhar, ter esse cuidado de que a atividade física traz para mim inúmeros benefícios. E onde que eu consigo procurar? Inclusive, o doutor trouxe para nós, né? Criar um circuito dentro de casa. Até porque não é algo difícil. Nós temos hoje a internet, assim como vocês estão acompanhando nós aqui. Exato. Ela traz para nós todos um leque de possibilidades. Só que, claro,
eu preciso ter esse cuidado de o que eu posso fazer, quem pode me orientar, não é em qualquer lugar que eu vou estar vendo alguma atividade e fazer, até porque existem algumas limitações, às vezes, para algumas pessoas. Se uma pessoa tem um tipo de doença, às vezes ela não pode fazer isso ou aquilo. Então, isso aí que você falou é importante, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta e semana passada eu luxei meu ombro. aí, Né? Luxei meu ombro, nem senti, depois comecei a sentir desconforto, aí que eu fui ver que estava luxado. Eu mesmo coloquei no lugar, não oriento ninguém a fazer isso. por favor, gente. Né? Se você não souber o que está fazendo, não faz, vai no médico. Eu coloquei no lugar e depois fui no médico para ver. Sim. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado no nosso corpo, na nossa saúde, né? Exato. Porque quem aqui nunca sentiu dor? Isso, Né? nossa. Eu até costumo brincar, tá sentindo dor? Legal, você tá vivo. É. Você tá vivo, então você tá sentindo Uma dor. maneira de Mas o corpo a se dor expressar. não pode ser aquele negócio insuportável. Então, a atividade física nos ajuda muito a melhorar isso, né? Sim. Por exemplo, alongamento. Você pode fazer Isso. alongamento. Por exemplo, tem, principalmente o homem tem uma dificuldade gigantesca de alongamento, principalmente da posterior. É sempre cortado, por mais alongado que ele seja, ele é encurtado. Ele tem né? esse grau. Ele tem ali a posterior pouco. sempre mais travada. E o alongamento é algo legal. Legal. Ah, mas eu não sei, eu não gosto de exercício, não gosto de academia. Você tem 2 pernas, vai andar. Isso faz bem, né? Uma caminhada é boa. Uma caminhada. Sabe uma coisa que eu vejo que vem crescendo bastante também aqui? As aulas de danças dentro de academia, Sim, dentro de sim. espaços, assim, ou fit dance, ou o Eu zumba. não me vejo fazendo isso. Eu também não me Eu vejo. não me vejo. Mesmo sendo Eu acho que mulher, eu não sou- me Eu vejo. acho que eu sou muito robô, então não rola. Mas né? quem gosta já Sim, é uma opção, sim. inclusive, para acrescentar e evitar todo esse tipo de complicações. E faz claro tanta que coisa. É cardio, é Exato. força, é aeróbico, é tudo ao mesmo tempo ali, né? Então é um negócio Isso. bacana. sim, e sem contar outras modalidades também de atividade física que agora a gente está vendo que está no auge, como por exemplo um vôlei, um futevôlei, Beach tênis. um beach tênis, gente, é muito bom, E só inclusive coisa suave, na pratico. areia, que é pesado. Eu lembro quando eu jogava futebol na praia do Rio, né? É um negócio pesado, tal. Não sugiro que você comece uma atividade física já Na na areia, areia. não, Começa algo mais calma. levinho, mas depois você pode evoluir para isso. Isso aí é bacana, Sim, né? é muito legal. E é legal a gente ver também o seguinte, né? Muitas vezes a gente tem algumas dores por posturas ruins que a gente adquire, né? No trabalho, o celular que a gente vive assim, com o celular agora, dirigindo. Eu lembro do meu irmão dirigindo. Meu irmão é um pouco maior que eu. E ele dirige para estar deitado. O cara, não sei como ele consegue dirigir desse jeito. Tem, né? tem pessoas... Mas são posturas que nos atrapalham até mesmo no trabalho, né? E a gente Sim. pode fazer algumas coisas para melhorar isso. Claro, com certeza. Inclusive, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Sim. Então, essa postura que a gente vai adquirindo com o tempo, ela vai gerar dor. Se for algo que a gente adquiriu desde criança, o corpo ele vai se adaptar, né, Sim. doutor? Mas, se a gente adquiriu isso às vezes, por exemplo, o irmão dele cresceu e durante um período curto ele começou a afastar esse banco. Qual que é o problema? Dores. Onde que vai ter essa dor? Específico em algum lugar. Às vezes, pescoço vai anteriorizar, ou seja, vai para frente. O braço vai muito mais à frente, então ele vai ficar com essa parte do tronco mais aqui, ou então muito deitado. A perna eu sei também que meu tem... irmão teve que fazer uma cirurgia, botou até um espaçador nas vértebras porque gerou uma hérnia. Aí, Né? Então é algo complicado. Então, isso, exato. E o fisioterapeuta, ele não é um profissional que ele vai te auxiliar somente na dor, né? Ou seja, não é algo que a gente quer atuar somente na área de reabilitação. É um conceito que as pessoas têm. Só que a gente quer muito mais do que isso. A gente quer ser um profissional... Nós somos, na verdade, um profissional de primeiro contato. Sim. E gostaríamos até que as pessoas vejam. Até porque, para começar uma simples atividade, nós podemos estar do lado. Sim. E também, claro, um professor, um educador físico. E faz toda a tem diferença. professores de educação física que tem também estão muito. fazendo fisioterapia, que Muito. perceberam que
é um nicho de mercado excelente para eles e agrega um muito. O outro. Né? E é ligadinho. Eu tenho alguns alunos que estão formando agora que são professores de educação física. Exato. Né? Então, eles já têm um negócio mais à frente, tem um ponto a mais para eles ali. E não só a gente falou de coisas dentro de casa, mas até na nossa função de trabalho, a gente precisa ter cuidado nas nossas posturas. Sim. Né? Se você trabalha num escritório o dia inteiro, você não vai ficar o dia inteiro sentado. Pô, de vez em quando dá uma levantada, dá uma alongada, mexe um pouquinho, porque senão daqui a pouco você está cheio de dor. Exato. Eu tenho muitos pacientes que vêm relatando justamente esse tipo de dor. Dor em cervical. Quem não sente dor em trapézio, fala trapézio porque todo mundo já sabe. O músculo que todo mundo sabe é trapézio. Já sinto dor aqui. Aí chega lá, eu pergunto qual que é a profissão. Fica muito tempo sentado, na frente de um computador, e é aquela famosa posição, né? Que a gente fica assim. Tenta se ajeitar de um jeito ou do outro, mas a gente não tem essa consciência, esse cuidado de parar um pouquinho justamente e alongar. Alongar algum exercício de mobilidade. E o fisioterapeuta é um profissional que pode te dar toda essa orientação ergonômica para você não precisar chegar ao ponto de uma cirurgia, ao ponto de ter essas dores que você não aguenta mais, não sabe mais o que fazer. Tem tantas técnicas que a gente pode utilizar, né? Tem mesmo. Eu até, inclusive, lembrei agora de uma paciente que ela ficava muito tempo trabalhando nessa mesma posição, eram 8 horas, ela praticamente não levantava. E a empresa no qual ela trabalha tem um profissional fisioterapeuta nessa área de ergonomia. E a partir do momento em que ela fez essa mudança, viu a necessidade de melhorar outra pessoa. Então, a gente consegue ver como é importante esse cuidado. E claro que ela também começou a fazer uma atividade física, porque ela não fazia. Então, há necessidade de nós mantermos o nosso corpo sempre ativo. Senão, eu acredito que assim, o doutor também pensa, somos uma máquina, mas ao mesmo tempo não somos aquele robô rígido, nós precisamos de movimento, até porque, inclusive, nossas articulações, elas precisam de uma lubrificação. E como que gera essa lubrificação? Se movimentando. Exato. É que negócio, Deus quando criou a gente, criou de uma forma tão perfeita que mostrou só, você tem que se movimentar. Isso. Você não pode ficar parado. Eu lembro que no início do ano eu fiz um curso de neopilates. E saí todo arrebentado do curso, né? Você não está acostumado com aquele ritmo. E você fica a cabeça para baixo, pendurado. É muito bacana. E eu lembro de uma frase que a professora falou pra gente, que é assim, ó, movimento é cura. E se a gente prestar atenção, com a fisioterapia, você vai estar levando cura para esse teu paciente através do movimento. Exato. Quer seja articular, quer seja movimento respiratório, quando você trabalha a parte respiratória do paciente. Então, isso tudo é importante, né? Sim. Até, inclusive, falando sobre a questão respiratória, que com certeza aprendendo no Pilates, né? E no Pilates tem isso de respiração, a gente precisa se concentrar. Eu acredito que, como a gente até falou um pouquinho no início, sobre a pandemia, durante a Covid, a gente viu como foi importante a atuação do fisioterapeuta e que, às vezes, muitas pessoas não conheciam esse lado. Dentro da área hospitalar, eu acredito que era como se fosse algo novo. A fisioterapia ela é nova, porém é uma área de atuação que vem crescendo cada vez mais. E não é só uma parte de reabilitação motora, e sim um ventilador mecânico, é algo totalmente diferente, é um mundo paralelo à clínica. E deixar bem claro, né, que as pessoas acham que o fisioterapeuta no hospital só vai lá mexer na perna, no braço, não. Não. Dentro de unidade de terapia intensiva, quem é responsável por manter o paciente respirando, exato, somos nós. Sim. Né? Aquele ventilador ali, somos nós que mexemos. Exato. Né? E eu lembro na época da pandemia, foi a época que eu mais trabalhei no Rondonópolis. Porque na época eu estava numa home care do estado
Então, todos os pacientes pós-Covid que saíam do hospital, estavam com sequela, passaram pela minha mão, passaram, acho que pela mão de tinha mais duas fisioterapeutas da equipe, eu acho que a Taniele, que trabalha com a gente, também ela era da equipe também, e uma outra colega. Então, todos os pacientes passaram pela gente. E eu lembro de 2 em especial. Um era um engenheiro que ele só fazia isso aqui com o dedo. Uma sequela... Sequela absurda. E eu pude acompanhá-la até o finalzinho. No finalzinho, ele estava correndo comigo. Né? Então, foi algo legal. E outro foi um cantor. Ele é missionário e cantor. E eu cheguei para atender ele. Poxa, não sei se eu consigo mais cantar, não sei se eu consigo mais tocar violão. Uma fraqueza, né? Uma fraqueza absurda. Tanto até muscular. Que um dia eu cheguei para atender ele e falei, e aí, já pegou no violão? Ele, não, ainda não. Falei, então pega lá que a gente vai tocar agora, nós 2. Aí ele pegou, aí ele tocou, ele ficou até emocionado e conseguiu tocar. Eu acho cantar, eu acho isso muito legal, porque assim, o conceito que as pessoas têm sobre fisioterapia é que que a gente vai fazer um milagre, algo miraculoso. Só que, na verdade, é aquilo que o doutor falou, é o próprio movimento do dia a dia. Sim, é a gente levar o paciente a fazer aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer, mas que ele acha que não consegue mais. Exato, isso mesmo. E são coisas do dia a dia, como, por exemplo, uma mulher varrer uma casa, dobrar uma roupa... dirigir. Subir uma escadinha em 3 degraus. Exato, isso mesmo. Lembrei outras 2 situações que eu vivenciei aí, não na pandemia, eu estava recém-formado. Você tem o quê? 18 anos. E 2 situações também. Uma era um paciente maior que eu, grandão, que a gente... prescreveu para ele uma órtese para ele poder não ficar com o pé caído e tal. Sim. E ele não andava mais tal. Eu falei, não, o senhor vai andar comigo. E a gente começou a trabalhar com ele. No final, eu lembro que ele subiu comigo uma rampa de 2 lances, grande. Foi por andar de cima da clínica onde ele ficava. E ele, naquela alegria, eu consegui. E o outro foi um paciente, aí numa home care, foi até complicado, dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Eu subi, eu cheguei na rua e tal. Falei, mas não tem mais casa. Não, essa casa é ali em cima. Quando eu olhei, falei, gente, eu tenho que subir a favela. Meu Deus! Aí eu subi aquela favela, entrei na casa e tal. Aí o paciente na cama, ele já estava alguns anos sem sair da cama, sem fazer nada, e tudo lúcido. E... o sonho dele foi, eu queria tanto poder conseguir tomar um banho de mangueira. Nossa. Eu falei, banho de mangueira? E pra gente uma coisa tão... Eu falei, é agora. Aí tinha uma técnica de enfermagem, a gente tirou ele da cama, botamos ele sentado numa varandinha que tinha lá, aí ele tomou um banho de mangueira. Como aquilo fez bem para ele? Ele conseguiu se movimentar, coisa que já não fazia há algum tempo. E o fato dele ter conseguido algo que talvez para nós... que conseguimos fazer algo tão simples, na verdade é uma evolução enorme para esse paciente, que é um antes e um depois de tomar banho de mangueira, no caso para ele, não é? Então é incrível. Eu acho que assim, quando a gente lembra desse tipo de situações, né, que com os nossos pacientes, eu lembro também que sem ser na Covid, inclusive, até ouvi uma frase agora, esses dias, que o movimento que te levou a lesionar é o mesmo que vai te recuperar. Ou seja, que se houve uma lesão, nós como físio queremos prevenir, mas se houve, é o simples. É aquilo que nós já fazemos durante o nosso dia a dia, que o nosso corpo já foi feito para executar, que pode recuperar. Olha que fantástico. Exato. A gente não precisa inventar coisas mirabolantes. Exato. Né? É usar... Aí eu falo para os alunos também. Quando você tem a anatomia lá, que são os morfos, estuda isso. Aprende isso. Porque isso daí vai te ajudar quando você chegar ali para fazer cinesioterapia. Exato. Você vai saber o movimento. Aí quando você chegar lá no estágio, você fala, aquilo que o professor falou lá atrás, é isso aqui. Vai então, correlacionando. Você consegue juntar aquilo tudo e fazer. Eu lembro de orientações dos meus professores da faculdade até hoje. Legal. Né? Tem também, professor que eu não sei nem se está vivo ainda, mas
eu lembro daquilo que ele falava pra gente. O ensinamento fica, né? Fica. Outros professores ficaram amigos nossos, tal, a gente ainda tem contato, mas é a gente utilizar aquilo tudo ali o bem-estar. E uma das coisas foi isso, um professor falou pra mim, você como fisioterapeuta, você precisa se tratar, rapaz, você tem que fazer atividade física. Sim. Que eu lembro que eu só vivi com meus joelhos ruins na faculdade e tal. Ele, rapaz, vai tratar esse joelho, vai entrar numa academia. Aí fui para tratar o joelho, aí lembrei que eu vi dentro da clínica que eu fui tratar, o fisioterapeuta que foi me tratar, gente, ele era desse tamanho. Aí eu falei, gente, não quero chegar a esse ponto. Um alerta. Foi um alerta, ligou assim, pá. Falando, eu tenho que cuidar do meu corpo. Legal. Até porque a Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que cuidar, não algo posso sagrado. deixar de qualquer jeito. É algo sagrado. E às vezes a gente precisa passar para o nosso paciente isso, essa necessidade dele cuidar do corpo dele. Sim. Né? Que o corpo dele é a ferramenta de trabalho que ele tem. Exato. Né? É o que vai fazer ele trabalhar. Por exemplo, aqui em Rondonópolis já tem de policial, já tem de segurança, engenheiro e tal. E todos com problemas, às vezes, similares. Por quê? Porque não estavam fazendo atividade física. Exato. É uma das minhas perguntas principais nos meus pacientes é isso. Se pratica alguma atividade física. Eu falo porque, assim, quando eu não praticava, eu sentia algumas dores. Claro que a gente não vai deixar de sentir dores, mas elas diminuem. E quando a gente pratica atividade física, a gente se sente bem. É uma questão fisiológica, é uma questão psicológica, é uma questão física, aquilo que a gente fala de biopsicossocial, né? Algo completo. Então, eu lembro que a postura, por exemplo, eu comecei a trabalhar dentro de uma área da fisioterapia, que eu fui adquirindo uma postura errada, aquilo que o doutor falou. E todo mundo conhece, né? Santo de casa não faz milagre. É aquilo que o professor falou, né? Eu jogava, fazia um monte de coisa, mas sempre tava com o joelho estourado. Eu era minhas costas. Aí eu não fazia nada, mas todo mundo brincava. Você precisa... Eu vou te indicar um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta, né? Porque a gente acaba aqui deixando. Só que quando a gente descobre que a atividade física, ela é tão aliada no nosso dia a dia, para o nosso rendimento no trabalho, para o nosso rendimento de qualquer coisa que a gente vá fazer durante o dia, a gente começa justamente a ligar isso, e isso serve de um alerta, porque ninguém quer viver com dor. Então, quando eu comecei a perceber que, assim, já não aguentava mais, eu comecei a fazer o básico, aquilo que a gente estava conversando. E o básico foi que melhorou muito, muito, muito mesmo. E aí você estava falando isso, aí eu lembrei. Quando eu vim para cá, eu fiquei quase 4 anos aqui, sem conseguir ir para uma academia, sem conseguir fazer nada. Aí voltei, aí depois tive que dar uma paradinha. Sim. Aí tive que dar uma paradinha e quando a gente voltou a fazer, você chegava em casa cansado, marcou uma disposição para o restante do dia. Sim. Né? Aquele cansaço físico não chegava nem perto do cansaço, às vezes, emocional, porque você não estava fazendo nada. Né? Então, alivia seu estresse, alivia um monte de coisa. Sim. Né? Então, a atividade física é sensacional. Não, e hoje em dia, quem não é estressado? É verdade. Quem não é estressado hoje em dia? Quem não se estressa, na verdade, né? Porque toda situação, né? Às vezes a gente, no dia a dia, trabalha, família, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente precisa aprender a lidar e administrar, que em algum momento o corpo sofre, né? A mente, ela adoece, o corpo também, ou ao contrário. Às vezes a gente tá tão agitado no nosso dia a dia em que o corpo pede para parar. É verdade. Então, isso também é muito importante. A gente vê também que doenças como, por exemplo, diabetes tem aumentado muito, câncer, pressão alta. Agora, depois da Covid, quantas sequelas esses pacientes vêm tendo, né? Então, a fisioterapia, ela tem esse papel muito importante de, inclusive, prevenir esse tipo de comorbidade de doença ou até mesmo quem já tem conseguir manter. E como que a gente consegue? Atividade física, alimentação,
são fatores importantes. Por exemplo, eu fiquei diabético lá no Paraná. Né? Não piorou porque eu estava mantendo uma atividade física. Né? Eu estava cuidando. E hoje, por exemplo, meu pai, ele é cardiopata, diabético e tal, e estava cheio de problema. E eu falava, pai, tem que fazer exercício e tal. Aí até que ele teve que ir para fazer fisioterapia. Outro remédio. Aí ele falou assim, rapaz, você falava, eu não acreditava que tinha que fazer mesmo, né? Como eu estou me sentindo melhor. Né? Então, a atividade física vai nos ajudar até com esse controle de comorbidades. Exato. Né? E ajuda muito. Por exemplo, aí voltando àquele exemplo que eu falei do início, né? Quando a gente iniciou, eu falei daquele circuito que eu fiz. Funcional, Esse circuito funcional. Uma coisa que eu fiz no início era o quê? A gente via como é que estava o paciente, a gente via como é que estavam os sinais vitais dele, começava. Aí, depois de uma hora a gente ia lá, fazia de novo, para ver como é que estava, para ver se estava com remédio, se pioria, se e depois de uma semana, a pressão de quase todo mundo, só tinham 2 ali que não tinham pressão alta, que era eu e a minha sobrinha. Os outros, a minha esposa e a irmã, pressão alta. Tudo controladinho, mesmo sem estar utilizando remédio naquele horário e tal. Atividade física é essencial para essas coisas, ela né? fez com que manter, né? Então, assim, eu acredito que a gente consegue ver hoje essa importância, né, do cuidado com a nossa saúde na própria atividade física. Sim, exato. E o fisioterapeuta, como a gente estava conversando, ela é uma pessoa que ela é um profissional que ele está disposto ali a ajudar. Ele é um profissional que pode ser de primeiro contato. Inclusive, até eu li, achei interessante o que a gente viu no nosso grupo hoje. Eu vou até ler. A pessoa que vai iniciar uma atividade física, ela pode procurar a fisioterapia. E a pessoa que está lesionada deve procurar a fisioterapia. Você pode e às vezes você tem que procurar. Né? Então, por quê? Tinha um preparo físico diferente. E a gente precisa cuidar disso. Nosso preparo, o nosso corpo precisa estar bem adequado para aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, hoje tem uma atividade que eu gostaria muito de estar voltando a fazer. E eu até tenho aparelhos em casa que eu deveria estar treinando, é o Pilates. Legal. Eu deveria estar treinando até mesmo para dar aliviada. Mas por que não faz? É correria para cá, correria para lá. Então, é a gente entender que a atividade física que a gente vai fazer vai ser necessário e você tem que pensar nela não como tem que fazer. Não, é remédio, eu tenho que tomar, eu tenho que fazer. Isso. Eu lembro da nutróloga que atende a minha esposa. A gente até tinha pensado que ela tinha feito bariátrica, porque ela era gordinha e tal, não sei o quê. E ela, na pandemia, ela percebeu que ela precisava cuidar da saúde dela, porque ela tinha os pais idosos. Né? E ela, acima do peso, o pai idoso, era propensa. Aí ela entrou na academia, ela disse que ela ia para a academia fazer exercício na força do ódio. Era a força dela. Era a força dela. E foi. Né? Se tiver que fazer exercício na força do ódio, faça. Mas faz. Faz exercício porque a atividade física vai ser importante para você cuidar do seu corpo. E ela perdeu peso sempre de forma absurda. Sim. Né? Então, olha só. A gente... O foco, nisso. né? No início, eu acho que é difícil a gente... Diminui esse tipo de doença, como diabetes, câncer, pressão alta, entre outros. E o envelhecimento saudável, que é isso que a gente quer. Eu lembrei de um senhor que tem na academia que eu vou. Você olha para ele, fortão, todo sarado e tal, ele tem 72 anos. Olha aí. Aí quando eu tava recomeçando, aí ele não lembrava de mim, ele falou assim, tá começando hoje? Eu tô voltando. Ele, quantos anos você acha que eu tenho? Aí ele falou, não, você vai chegar lá, tal. Aí ele me mostrou uma foto do antes e depois, não parece a mesma pessoa. Aí, né? É outra... Mas é o que? Ele entendeu que ele precisava tratar do corpo dele e estar vivendo bem. Felizão. Exato. A importância, né, da atividade física no envelhecimento do ser humano
A gente vê que esse cuidado durante todo esse período, eu acredito que hoje a gente vem vendo que as pessoas estão fazendo mais atividade física, elas estão se conscientizando a ter uma alimentação mais saudável. Então, é um envelhecimento que a gente consegue viver e aproveitar. É o famoso envelhecimento saudável. Isso, né? Exato. Ele vai envelhecendo saudavelmente, não só de alimentação do corpo, mas também da mente. Né? Ele manter algumas atividades tipo leitura, até mesmo joguinho de celular. Tem joguinho que ajuda. Sim. Né? Então, isso tudo é importante para um desenvolvimento físico dessa pessoa, psicológico, emocional. Isso tudo é muito bom, né? Sim, exato. E até porque se a gente quer prevenir tudo isso que a gente falou, até mesmo dores, atividade física é fundamental. E eu falo assim que hoje eu pratico 3 atividades físicas, tenho 3 empregos. Nossa, a gente cuida de casa, é uma correria. Só que o que me faz, eu falo por própria experiência, desestressar e estar bem é a atividade física. É verdade. Então, hoje eu falo que eu sou super a favor de quem faz atividade física. Gente, eu falo que quando eu não tenho vontade de ir para academia, que às vezes é o mais difícil para mim, quando eu vou e eu volto para casa, é uma euforia, é uma coisa de que foi feito, de que a gente se sente bem. Então, é isso que a gente quer. E justamente é nesse momento que conseguimos reparar que quando vai passando os anos, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje mais nova, com certeza estaria melhor. Mas aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai fazendo, vai ajudar demais no nosso futuro. E a gente vai colher, né? Verdade. A gente está acabando agora o nosso papo de especialista, Nossa, né? passou muito rápido. Passou voando. Eu achei que seria, tipo, missão que impossível. Que a gente não ia conseguir desenvolver, mas foi até bem rápido. Foi. Eu vou pedir a doutora Verônica dar a sua palavra final, pessoal, para os alunos, para quem está assistindo, né? Depois do meu recado também, a gente finaliza o nosso papo de especialista. Pessoal, olha, agradeço. Muito obrigada pelo convite. À faculdade, ao nosso coordenador Igor. E assim, quem faz fisioterapia, quem está acompanhando, muito obrigada. Obrigada a você por ter sua dúvida, por trazer para nós, por dividir esse momento conosco. E, claro, nós te convidamos para que você possa cuidar da sua saúde realizando alguma atividade física. E para qualquer dúvida, nós estamos à disposição nas nossas redes sociais também, né? É isso aí. Então, pessoal, foi um grande prazer estar com vocês hoje aqui. Eu acho que foi a nossa primeira experiência com um papo de especialista. A gente também deixa para você, se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, pode procurar a gente nas redes sociais, a gente pode estar orientando. E você pode também procurar a gente lá na faculdade. Vai que você se interessa em fazer fisioterapia também, fazer educação física. E forte abraço para todos e vamos movimentar o nosso corpo, vamos tratar da nossa saúde através do exercício físico também, tá bom? Forte abraço a todos e uma boa noite para todo mundo. Boa noite.